pelo fair play financeiro. Aqui, ó. Vai começar a rolar o fair play financeiro aí, né, Ricão? Vamos ver como é que vai ficar essa situação aí. E vamos ler aqui a matéria. Os clubes que descumprirem o fair play financeiro do futebol brasileiro poderão enfrentar até rebaixamento em casos mais extremos. Pelo menos é isso que foi apresentado nessa terça-feira. Última reunião do grupo de trabalho, sediado no auditório da Confederação Brasileira de Futebol. Segundo o documento apresentado aos clubes envolvidos, haverá um sistema de punições. Rapaz, como assim, Brasil? Na primeira violação, o clube deverá apresentar um plano de ação. A partir da segunda violação, passam a valer sanções graduais de acordo com a gravidade da infração. Eu quero ver, Henrique, antes da gente ler a matéria, vou voltar aqui para outra cena aqui. Eu quero ver como é que vai ficar Corinthians, né? Corinthians que tá gastando aí, né? Eu acho que até eu não sei se eu acho que o Palmeiras não entra não, porque o Palmeiras já tá com a quantidade de receitas altíssimas, né? Eu acho que o Palmeiras não entra mais, mas principalmente o Corinthians. Rapaz, eu não sei como é que eles vão fazer, não, Henrique. Vai ser difícil o Corinthians se manter em pé aí. Nada contra o Corinthians, mas é porque o que tá mais gastando aí, largando aço, é o Corinthians. Vamos voltar a ler aqui, porque a matéria tá interessante. Vamos lá, na primeira violação, o clube deverá apresentar um plano de ação. A partir da segunda violação, passam a valer sanções graduais, de acordo com a gravidade da infração. Vamos lá, advertência pública, multa pecuniária, retenção de receitas, proibição de inscrição de atletas, dedução de pontos, rebaixamento. Rapaz. Não concessão ou cassação de licença de clube. Nesse sentido, vale destacar que clubes em recuperação judicial, que é o caso do Cruzeiro, terão regras específicas. Vamos ver. Para garantir estabilidade e evitar piora da crise. Os principais pontos são limitação da folha salarial. Esse é o pior. Equilíbrio financeiro nas janelas de transferências. Só poderá, abre aspas aqui, ó, só poderá contratar se o valor gasto for igual ou inferior das vendas. Esse trem vai dar o que falar. Quando será implementado o fair play financeiro no futebol brasileiro? Os participantes da reunião poderão enviar sugestões até o dia 14 de novembro e a versão final será divulgada no dia 26 de novembro. O fair play financeiro terá início em janeiro de 26. Ao todo, teve a participação de 77 clubes e órgãos da indústria do futebol, pagamento em atraso, 12 vezes. Então, enfim, Henrique, eu acho que, como dizia o Ratinho nos anos 90, os anos 2000, eu acho que a cobra vai começar a fumar aí, menininho. Breno, acho que já estava passando da hora, né, do futebol brasileiro também avançar em relação a essa pauta do fair play financeiro. Claro que a gente sempre fica um pouco desconfiado, porque aqui no Brasil eu prefiro aguardar as coisas se implementarem para a gente ter uma opinião até mais assertiva. Mas, de toda forma, acho que é importante a gente sempre destacar em relação ao fair play financeiro, é justamente essa responsabilidade fiscal, responsabilidade financeira dos clubes, né? E não necessariamente uma limitação no investimento. Não é um teto de gastos, né? Acho que é importante isso ficar claro, né? Essa limitação aí dos gastos, ela está relacionada à situação de inadimplemento. Então, o fair play financeiro, ele serve mais para punir o mal pagador do que para limitar os clubes ricos, os grandes investimentos, né? Mas é claro que o que não vai acontecer é o clube estar numa situação de inadimplência e querer fazer grandes investimentos. E dentro das possibilidades que você trouxe na matéria aí para os nossos amigos, para todo mundo que nos acompanha, tá essa questão da retenção dos valores. Então, se a gente pega aí os clubes da Série A, da Série B, principalmente, todos recebem é, vultuosos valores, seja de premiação, porque avança nas fases da Copa do Brasil, em relação aos direitos de transmissão. Então, eu acho que agora a turma vai começar a reter na fonte do devedor para satisfazer esse crédito, né? Mas se a gente puxar aqui também para mais perto da nossa realidade em Minas Gerais, o nosso rival lá de Vespasiano, esse ano, sofreria várias punições aí, em virtude de compromisso, principalmente problema lá com Cuiabá, né? Então eu acho que vai fechar o cerco por um mal pagador
de agora em diante no futebol brasileiro, Breno Tarso. É, Henrique, eu quero ver como é que vai ficar a situação de alguns times aí ano que vem. Como a gente estava conversando, eu tô muito curioso o que vai acontecer daqui pra frente. Vamos ver como é que vai ficar esse negócio aí. Eu acho que. Eu só acho uma pena porque é um momento que o Cruzeiro tava começando a investir muito, né, Henrique? Esse fair play financeiro, ele veio numa hora também muito puxada, na minha humilde opinião, pela situação do Botafogo, né, cara? Porque a situação do Botafogo, Henrique, ela é, no mínimo, constrangedora, porque é o time que acabou de virar SAF, né? E já tá devendo horrores aí. O que o John Textor tem feito pelo Botafogo em termos de dívidas, absurdo. Ah, beleza, ano passado teve um ano memorável, né? O que o torcedor botafoguense passou ano passado, e acho que talvez desde a época do Garrincha, não sei, o último título que eu vi do Botafogo, acho que foi em 95, Campeonato Brasileiro. Não sei se você lembra, hein, do Túlio Maravilha. Acho que foi em 95 mesmo, foi campeão brasileiro. Eu lembro que eu tava subindo o morro aqui de casa, o Botafogo sendo campeão. Então, é, eu acho que foi muito puxado por esses clubes completamente irresponsáveis. Situação do Corinthians também, com o Memphis Depay, que paga 6 milhões de reais por mês pro cara. Só a diária do cara é absurda. Absurda. Acho que é 9 mil reais dia, se eu não me engano, a diária dele no hotel. Absurdo. Então, isso veio para compensar um pouquinho essas infrações, essas dívidas que cada dia aumentam mais. E, infelizmente, Henrique, acaba atrapalhando aquele time que às vezes é um pouco mais organizado, não pode fazer investimento e acaba tendo um time pior, né? É, Breno, e como eu disse, né, é sempre importante a gente entender que o fair play financeiro é mais para pegar principalmente os maus pagadores, né? Vamos ver como que vai ficar essa questão aí dos investimentos, mas por tudo que foi divulgado, né, e que eu pude entender até aqui, informação muito recente, a gente precisa entender como que isso vai se implementar na prática, mas isso não significa que Flamengo, Palmeiras, principalmente, que tem aí o maior poderio econômico, vai estar limitado para fazer os seus investimentos. Não é isso. Pelo menos que eu entendi muito bem foi que o fair play financeiro ele vai combater os maus pagadores, né? Essa pauta, essa agenda aí de limitar os grandes investimentos ainda não está em destaque. Na verdade, a limitação do investimento se dá, pelo que eu entendi, justamente quando o clube está nessa situação de inadimplência, né? Está devendo, não está pagando, enfim. Mas vamos entender aí também, de agora em diante, como que isso vai se dar na prática, até para a gente começar a aproveitar esse final de ano, assim que terminar a temporada, a gente poder fazer um debate cada vez mais profundo em relação a esse assunto, porque realmente o próximo ano é um debate que vai ser muito importante. A gente precisa estar sintonizado e alinhado para poder entender as circunstâncias que envolvem o fair play financeiro, principalmente o Cruzeiro Esporte Clube dentro disso tudo. É verdade.